Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa dessa semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que você sabe representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e também da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje você vai ter informações sobre o projeto brasileiro de um lançador de satélite. Nós temos neste momento 3 projetos em andamento e você vai ter mais detalhes sobre eles, inclusive sobre o novo cronograma para o lançamento do VLM, o veículo lançador de microsatélite, nosso maior foguete em desenvolvimento neste momento. Mas antes, a gente vai esclarecer para vocês uma situação que nós noticiamos com exclusividade no final do ano passado. Naquela oportunidade, a gente informou que a pós-graduação do INPE em Engenharia Espacial, quem diria, poderia acabar. O que tinha acontecido? Havia um processo de solicitação de documentos, recadastramento por meio da CAPES, houve uma falha no envio da documentação do INPE para a CAPES e, por conta dessa falta de documentos, a CAPES acabou rebaixando a nota do INPE, que era uma nota de excelência, e descredenciando o curso de pós-graduação, talvez o mais tradicional do Brasil, em engenharia espacial. Muito bem, nós noticiamos aqui, o professor Bertacchini nos deu uma entrevista dizendo que o INPE trabalhava com 2 possibilidades. Um recurso junto à CAPES tentando reverter aquela decisão ou a inscrição novamente, fazer um novo pedido à CAPES de credenciamento e abrir um novo curso, como se estivesse começando do zero. Foi a segunda opção que foi encontrada e nós vamos conversar agora com o professor Marlos Rockenbach, que trabalha na pós-graduação do INPE e que foi o autor da proposta que reconduziu, vamos dizer assim, o curso, a grade, o programa de pós-graduação, mestrado, doutorado do INPE, a grade de engenharia espacial. Obrigado, professor, por você ter atendido o nosso convite. Eu falei certo, é isso mesmo? Vocês conseguiram restabelecer o curso a partir de uma nova inscrição? Olá, Edmond, obrigado pela oportunidade de esclarecer esse ponto. Eu sei que é extremamente importante essa questão, né, e muito importante para o INPE, né, e para toda a comunidade. E realmente o que você falou está correto, é um dos programas de engenharia mais tradicionais e antigos do país, né? E só para esclarecer, o INPE, ele tentou as 2 opções que você comentou aí. Primeiro foi feito o recurso junto à CAPES, né? Mas como a CAPES avaliou que foi uma falta de informação de dados, como você acabou de dizer, eles não tinham como mensurar, né? Como avaliar e também não poderiam receber as informações a posteriori. Então, realmente, o programa de engenharia foi descredenciado pela CAPES, né? E a partir disso, então, como a CAPES alegou que foi simplesmente uma falta de informação de dados, não era nenhum problema no programa, porque, como você comentou, o programa é um programa muito bom, né, de excelência. Isso motivou tanto a direção do INPE quanto os docentes a fazer essa nova proposta, e isso que foi feito, né? A gente fez uma nova proposta CAPES, né? Tinha um prazo pré-estabelecido, que era 14 de janeiro, a gente conseguiu, aí na correria, fazer essa nova proposta, né? A gente usou muitas informações do antigo programa, né? Do atual, que está corrente ainda, né? Até o último aluno ser graduado, ele continua, né? Ele só não pode receber alunos novos mais. E então a gente se baseou muito e fez eu digo que a gente fez uma atualização e uma modernização do programa, certo? É isso que a gente fez junto à CAPES e já foi submetido, agora a gente está aguardando a avaliação. É, as aulas do programa de engenharia espacial, elas não começaram ainda. Vocês dependem dessa avaliação ou vocês já começaram com novas turmas nesse novo programa e a avaliação vai acontecendo concomitantemente? Não, os alunos que ingressaram, os últimos alunos que ingressaram, que ainda precisam fazer disciplinas, eles estão tendo as disciplinas, estão tendo aulas normalmente, né?
Foi esse ano de 2023, se não me engano. Eu não tenho certeza, eu cheguei no finalzinho, eu entrei no serviço de pós-graduação no final do ano, né? E peguei o processo aí andando já. Mas em 2023, se não me engano, já não teve a entrada de alunos, então os que entraram em 2022, alguns deles ainda estão fazendo disciplinas, né? Então essas aulas elas estão sendo dadas normalmente, né? Mas à medida que esses alunos forem terminando seus cursos, aí o curso não pode receber alunos novos. Só um novo programa que vai ser avaliado pela CAPES. Aí sim, é um programa novo, do Não, zero. não, desculpe, talvez eu não tenha me feito entender. Este novo programa já recebeu alunos no início deste ano letivo de 2024? Vocês já tem gente matriculada no primeiro ano de mestrado ou doutorado de engenharia espacial? Ou ainda é necessário aguardar a avaliação da CAPES para poder receber novos alunos? Ah, bom, um novo programa. Então tá. O novo programa não. Ele precisa ser aprovado pela CAPES e após a aprovação da CAPES precisa da liberação do Conselho Nacional de Educação, CNE, para ele começar a funcionar, né? Então tem um processo aí pela frente ainda que a gente precisa aguardar a primeira avaliação da CAPES e depois a liberação do CNE. E é claro que o INPE está fazendo tá fazendo o que pode, né, para ir atrás e conversando na CAPES quanto no CNE para tentar agilizar esse processo. Muito bem. Bom, mas para ficar claro, então vai ter um hiato aí. Nós vamos ter talvez um ano sem turma para a gente poder retomar a história do programa. Provavelmente sim. Perfeito. E qual que é a expectativa que vocês têm da aprovação desse novo programa? Vocês já conversaram com a CAPES de alguma maneira? O pessoal já deu algum tipo de posicionamento? Aceitamos, não aceitamos? Está de acordo, não está de acordo? A gente precisa esperar, porque essa avaliação ela é feita por uma comissão ad hoc, né, da CAPES, né, então a gente não sabe quem que avalia, né, a gente não conhece os avaliadores, né, mas, assim, eu conversei com o representante da CAPES, que faz parte exatamente dessa parte de programas, né, de pós-graduação. Eu conversei com ele até para entender, porque como que a gente poderia fazer, né, a melhor forma de fazer essa solicitação. E ele disse, se mandar do jeito que está o programa, não tem como a CAPES não aceitar. É claro que isso é uma expectativa. É só uma expectativa. Foi o que eu entendi do que ele comentou, assim, que não tem como a gente não esperar uma aprovação, porque o programa da ETE, a PGETE, ele era nota 4 na CAPES, que vai até 7, né? Então ele era nota 4. E faltou informação. Isso é que aconteceu. Então, se a gente mandar o mesmo programa, ele seria avaliado são os mesmos docentes, a mesma produção, os mesmos, né, tudo igual, então ele seria avaliado como nota 4. E com nota 4 abriria o mestrado e o doutorado, né? Então, a minha expectativa pessoal é que a gente vai obter sucesso nessa aprovação. Ah, perfeitamente. Bom, mas pelo que o senhor está falando, então, se pegasse a mesma documentação que te enviasse, não teria problema. Mas não foi isso que vocês fizeram. Vocês mudaram, melhoraram, modernizaram. Qual que vai ser a diferença ou as diferenças do novo curso de engenharia espacial do INPE para aquele que o pessoal já conhecia, porque o mercado já conhecia? Perfeito, obrigado pela pergunta. Isso é bastante importante a gente dizer que antes a ETE ela tinha 4 áreas de concentração, né? O que a gente fez foi aproximar mais essas áreas de concentração do que é feito no INPE, na parte de satélites, né? Na divisão na coordenação que tem a- as divisões que trabalham com satélites, né? Então, após várias reuniões e discussões, a comissão, né, que eu fui o presidente dessa comissão, a comissão continha mais 4 pesquisadores, cada um representante de uma das antigas áreas de concentração do programa, né, e esses representantes é que conversavam com os docentes, né, e a partir dessas conversas a gente chegou à conclusão que seria melhor temos 3 áreas de concentração, né? Uma que seria mais para a parte
satélite em si, da construção, né, parte de estrutura, parte de mecânica orbital, né, de sistemas de propulsão, então voltados para o satélite em si, né? Uma outra área de concentração seria a de ciência e tecnologia de materiais e sensores, que aí seria a parte mais de desenvolvimento de materiais, novos materiais, né, para os satélites, e de sensores. Então, essa área de concentração ficou muito parecida com a antiga que tinha, de materiais e sensores. Então, essa foi a que menos foi modificada. E a terceira área de concentração é chamada de engenharia de sistemas, qualidade e gerenciamento de sistema espacial, que seria mais toda a parte do gerenciamento da engenharia de sistemas, né, que o satélite é um sistema bastante complexo, e de qualidade, né? Então seriam essas três áreas aí que abrangeria toda que juntas formam tudo que precisa para você construir um satélite, né? Então a gente foi nesse sentido. E eu acho que isso ficou muito bom, assim, foi a forma que a gente achou de fazer uma proposta de um curso de engenharia que seja único no país, né? Então, dessa forma, a gente voltou todo o programa de pós-graduação para a parte do desenvolvimento de satélites. Muito bem. Então, quer dizer, o programa que vocês fizeram, que vocês propuseram, ele é mais próximo da atividade produtiva, ou vamos chamar assim, da pesquisa e desenvolvimento que é realizada hoje dentro do INPE para construir um satélite. Um aluno do novo programa será mais capaz ainda de construir um satélite do que aquele que se formava anteriormente. Eu não sei se mais capaz, a capacidade seria equivalente, assim, mas assim, a gente tentou aproximar mais o programa de pós-graduação com o desenvolvimento de satélite que é feito dentro do INPE. Essa é a Casar a correspondência. teoria com a prática, fazer a teoria, o curso ficar mais Exatamente. parecido com o que acontece na prática. Bacana. Exatamente. Bom, Exatamente. de qualquer maneira, então, a perspectiva de aprovação do curso é positiva, mas haverá um prazo. Existe prazo para isso ser julgado e quando é que vocês imaginam abrir a primeira turma do novo programa? Olha, infelizmente a gente não tem o prazo. A CAPES não fornece o prazo para dar o resultado da avaliação. A gente tinha o prazo para submeter a proposta, né? E foi bastante rígido. A gente teve 3 meses de trabalho, foi muito intenso. Mas eu acho que a gente chegou num resultado muito bom, né? Mas a gente não tem o prazo da avaliação. Mas eu me comprometo aqui contigo que assim que eu tiver alguma notícia, alguma coisa da CAPES, eu entro em contato contigo para a gente dar essa notícia aí para o pessoal. Muito bem, vamos cobrar, então vamos ficar aguardando, esperando para ver quando é que o curso de Engenharia Espacial do INPE. Eu desconheço outro que tenha surgido antes. Se alguém tiver informação de outro curso de engenharia espacial que seja anterior ao INPE, por favor, envie nos nossos e-mails. No nosso e-mail, está no final do programa. Vocês que já estiverem assistindo pela internet, é só adiantar. Manda essa informação, esse puxão de orelha que a gente corrige aqui. Mas até onde a gente sabia, o curso de engenharia espacial do INPE era o mais tradicional do Brasil e agora, infelizmente, ele vai ser interrompido. Esperamos que seja interrompido por um período breve e que possa já retornar, e quem sabe, em 2020. Não, na verdade, tem seleção de turma, o período do INPE é diferente, né? Tem seleção de turma já no meio do ano. Sim, a gente pode ter essa possibilidade, sim, de alunos ingressantes Vamos no meio do torcer ano. para dar certo para já ter seleção de turma já no meio desse ano 2024. Muito obrigado ao professor Marlos, que trabalha com a pós-graduação do INPE, foi bastante precisa aí as informações. Obrigado por ter atendido o nosso convite e ter se comprometido também em trazer novos esclarecimentos. Boa noite, obrigado por ter nos atendido. Boa noite, eu que agradeço. Estou à disposição. Muito obrigado. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica por dentro do novo cronograma de lançamento do VLM, o Veículo Lançador de Microsatélite Brasileiro. Será que agora vai? É um instante só, não sai daí. Muito
Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, estamos de volta para falar agora sobre o assunto que muitos de vocês estão aguardando há muito tempo. A Agência Espacial Brasileira anunciou um cronograma para o lançamento do motor, o teste e posteriormente do lançamento do motor S50 e depois do veículo VS50 que vocês que acompanham o Brasil Consciência sabem é o principal propulsor do projeto, do maior projeto de um lançador brasileiro, o VLM. Nós estamos em contato direto lá com Brasília, com a Agência Espacial Brasileira. Vamos conversar com o coordenador dessa parte de veículos lançadores da EB, o Fábio Rezende, que vai explicar para a gente essas últimas informações. Bom dia, Fábio. Obrigado por você ter aceitado aí nosso pedido de entrevista. Todo mundo ficou bastante curioso, vendo na internet, principalmente, as notícias sobre este cronograma obtido via Lei de Acesso à Informação. Já temos, pelo que o cronograma informa, motor S50 carregado com propelente sólido pela Avibraz e pronto para ser enviado ou já enviado para a usina Coronel Abner lá em Jacareí. Por que dessa vez esse cronograma deve ser levado a sério, Fábio? Bom dia. Bom dia, Edmond. Bom dia a todos que nos acompanham, né? Primeiramente, falar sobre esse projeto é uma satisfação muito grande e também uma forma de prestar conta à sociedade, que está aguardando esse projeto há muito tempo. E questões de cronograma, primeiramente, é importante lembrar que é um processo interativo, é um processo dinâmico e é flexível sempre. Então, sempre que é possível, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, junto com a EB, a Avibraz e todos aqueles envolvidos, a DLR também, nós estamos sempre trabalhando e atualizando o cronograma, né? Esse último cronograma a gente recebeu agora em janeiro e com a excelente notícia que o carregamento foi feito e que agora precisa ser levado à usina Coronel Abner, né? Então, quando a gente coloca aquelas datas, é importante lembrar o seguinte: com o passar do tempo, a equipe do IAE e as outras demais equipes dos envolvidos estão cada vez mais experientes. Então, um cronograma que lá no passado colocava uma data prevista, no passar do tempo a gente vai vendo a complexidade do processo, vamos vendo também as necessidades de mais atividades que não anteriormente estavam previstas, gargalos. Então, com o passar do tempo a gente já vai prevendo melhor e vai mitigando os riscos. Então, a tendência é que a gente vai sempre convergindo melhor para as datas, né? Então, essas datas estão bem próximas da realidade. Provavelmente agora em março, ainda em março, nós receberemos novas atualizações do IAE. Então, o que eu posso dizer é que as datas de janeiro ainda estão valendo, que foi divulgado em janeiro, né? Previsto para o teste em banco agora em junho. É importante ressaltar agora que nós vamos passar nas próximas semanas uma nova atualização e vamos divulgar novamente, né? Eu convido também aos cidadãos brasileiros para que nos procure sempre por via da Lei de Acesso à Informação, mande, por favor, ouvidoria, tudo que a gente está disposto a responder, participar de entrevistas, né, como é o caso. E o que eu posso lhe dizer é que cada vez a equipe está mais precisa no cronograma. Se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que existem, de uma atividade a outra, algo assim, de uma atividade é 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, um processo de carregamento é de 6 meses, um processo de preparação do tiro em banco é 3 meses. Então, por exemplo, na hora de colocar os equipamentos para testar, equipamentos para que a gente faça a coleta de dados, exige um tempo de maturação, né, um tempo de estudo para onde vai colocar esses equipamentos. Então, tudo isso é feito já com expertise do pessoal. Então, mais uma vez, esse cronograma pode ser levado a sério, ele está mais bem próximo da realidade, mas, novamente, agora no final de março, nós vamos ter novas atualizações do IAE e que provavelmente deve seguir esse cronograma anunciado em janeiro. Caso não haja, mas é previsto o tiro em banco. Esse ano ainda vai acontecer o tiro em banco e que a gente está uma expectativa muito alta para que isso aconteça. É uma entrega importante para o Programa Espacial Brasileiro. Bom, estamos colocando na tela o cronograma que foi divulgado em janeiro, apontava que a etapa 1, em janeiro, era o próprio carregamento do motor S50 que foi concluído.
E aí tinha uma dúvida de que da data de entrega desse motor na usina Coronel Abner, entre fevereiro e março. Aí nós temos o segundo tiro em banco do motor. O primeiro tiro foi em 2021, em novembro ou outubro de 2021. Nós vamos colocar imagens daqui a pouco para vocês verem. E aí, para dezembro deste ano ainda, previsão de entrega de um novo motor, que aí vai ser incorporado a ele os sistemas fabricados pelo DLR alemão, para parceria com o pessoal da Alemanha, que são o sistema de navegação primário, a tubeira. O Fábio vai falar um pouco mais sobre para a gente sobre isso. E daí, em 2025, serão os testes integrados do VS50, onde vai ser verificado se os sistemas do DLR e do IAE estão funcionando. Preparação no CLA até fevereiro de 2025 e no início da janela de lançamento do primeiro VS50 para março de 2025. Então nós estamos em março de 24. Daqui a um ano a gente deve ter o começo da janela de lançamento, aquele espaço, os dias em que o pessoal fica aguardando o melhor momento para fazer o lançamento do primeiro VS50. Para você que não sabe, o motor S50 do VLM, ele é transformado num foguete menor, não capaz de satelizar, não capaz de levar nada ao espaço, mas apenas para testar se ele funciona. Aí sai um VS50 da Terra. Ah, funcionou? Aí vamos pegar, nós vamos falar dos 3 estágios do foguete, monta com esse motor 3 estágios e aí se transforma no VLM. E as 3 últimas etapas, entrega pela Vibraz do 6º motor S50 em dezembro de 25, início da janela de lançamento do segundo teste com VS50 para março de 26, ou seja, um outro lançamento um ano depois, e aí na 11ª etapa, assinatura de um novo contrato para a produção de mais motores S50 até março de 2026. Temos ainda uma etapa 12, que é o lançamento do Hexafly, que é um projeto que o Brasil participa com a Agência Espacial Europeia. A gente fala dele daqui a pouquinho também. E o último passo, o início da janela de lançamento do VLM, o foguete brasileiro capaz de satelizar, de lançar satélites ao espaço, previsão aí de inicial de 60 quilos, mas essa previsão já foi mexida um pouco, em março de 27. Então, 25, 26, 27, sempre em março teremos lançamento. 2 lançamentos de motores, teste, e um lançamento em março de 27 do próprio foguete. Fábio, você estava falando que vocês vão atualizar em uma semana. Neste momento, você não tem informações se o motor foi ou não foi levado até a usina Coronel Abner? Neste momento, não, né? Porque vale lembrar que é um processo um pouco moroso, no sentido de que existe um tempo de maturação. Eu sempre coloco em termos assim, como se fosse de gravidez, né? Você tem que esperar 9 meses para acontecer. Então, para eu ter uma fonte, eu digo assim, uma informação factível, uma informação bem realista, a gente espera até a data que a gente pactuou junto ao Instituto, né? Então, como estava previsto entre fevereiro e março, aí a gente vai cobrar agora na semana que vem as informações que era o combinado entre como se diz, a Agência Espacial Brasileira e o IAE. Então, provavelmente, o que nos interessa é saber semana que vem. Você mencionou aí na sua resposta anterior, mas só para ficar claro para o nosso telespectador, existe o motor S50 que é carregado lá pela Vibraz. Eles já mandam o motor pronto para vocês, carregado, funcionando. Por que tem que esperar essa janela 6 meses até ter condições de fazer o teste em banco? O que vai ser preparado lá na usina Coronel Abner? Estamos colocando imagens da usina agora, que nós já estivemos lá em 2019. O que vai ser preparado lá na usina que precisa desse tempo, vamos dizer assim, desse delay? São as inspeções, né? Inspeções para ver se o carregamento foi feito de forma adequada, se há trinca no grão combustível, se há formação de bolhas.
fazem um raio-x, fazem inspeção por gamografia. Então, são séries de inspeções para verificar se o propelente está bem encaixado dentro do motor, para evitar falhas, rupturas e possíveis quebras, né, do próprio motor e estragou o banco de prova. Então, é um processo minucioso que exige um tempo cauteloso para ser feito esses exames. Então, essa é uma das principais justificativas desse tempo para a realização do teste. Vale lembrar, por exemplo, que na hora que a gente recebe o carregamento, tem um tempo para que gire o motor, né, para que a densidade ou ele não decante as partículas que há dentro do propelente, como o alumínio, que são um pouco mais pesados. Ele pode decantar se ele ficar parado, então você vai girando durante esse tempo que a gente vai fazendo esses testes. É uma série de procedimentos tão minuciosos que necessita todo o cuidado possível, que a gente está falando, um foguete é uma explosão controlada, né? Então, como se trata de uma explosão, é uma atividade de risco, então exige toda essa cautela. É uma bomba feita não para matar, mas para transportar. Para você que não viu, vamos colocar agora algumas imagens do teste do motor foguete do S-50 realizado lá em 2021, imagens produzidas pela Aeronáutica. O primeiro ensaio de tiro em banco do motor foguete S-50 aconteceu nesta sexta-feira, dia 1º de outubro, na área operacional da usina Coronel Abner, no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA, em São José dos Campos, São Paulo. O S-50 é o maior motor foguete já fabricado no Brasil, com 12 toneladas de propelente sólido e com tecnologias inovadoras para o Programa Espacial Brasileiro, como o uso de fibra de carbono para a produção do envelope motor, o que o torna mais leve e eficiente. O sucesso desse ensaio é fundamental para que o Brasil possa avançar nas fases finais de desenvolvimento do motor S-50, que permitirá ao país novas capacidades em termos de produção de veículos suborbitais e lançadores de microsatélites. O ensaio do primeiro teste de queima em ponto fixo deste motor é resultado de um trabalho tecnicamente complexo e desafiador, que conta com o profissionalismo de técnicos e engenheiros do IAE e da empresa contratada. Muito bem, naquela oportunidade, Fábio, não teve convite para quase ninguém para comparecer, só autoridades mesmo. Dessa vez vocês vão divulgar, a gente vai poder ir lá acompanhar o teste? Sim, é avaliado pelo próprio DCTA a questões de risco e segurança das pessoas envolvidas, porque assim, o local onde é seguro, ele tem limitação de quantidade de pessoas. Então só está lá presente quem necessita estar lá. Então para quem são pessoas que estão envolvidas diretamente no teste, são pessoas que avaliam uma série de dados que são levantados na hora. Então os convidados são bem restritos, mas é claro, vale lembrar que eu convido a sua equipe, né, tudo mais, conversar com o DCTA, porque eles são responsáveis pela segurança do local. Mas sim, é possível, geralmente quem faz a cobertura do evento é o próprio DCTA, mas eu acho que uma conversa com o DCTA, eles poderão aventar a possibilidade de uma equipe, principalmente de vocês, assim, que acompanham o projeto, acho interessante participarem, né? Mas, assim, isso está a cargo do DCTA definir, porque o que importa, em primeiro lugar, é a segurança de todos os envolvidos. Agora, tem alguma diferença daquele teste de 2021 para esse que vocês vão fazer agora? Ou esse teste é apenas para confirmar aquilo que vocês calibraram lá atrás, para ver se isso é isso mesmo? Também serve para confirmar o que a gente produziu no passado, mas a grande diferença entre o primeiro teste e o segundo teste é o uso do TVA, né, que é a tecnologia feita pelos alemães. TVA é o controle de atuação do vetor empuxo, né? Então, é onde a gente vai passar pelo menos uns 70 segundos queimando ele parado e depois a tubeira vai começar a mover, né? Então, vai ter um sistema de controle e vai mover para cima, para baixo, esquerda, direita, movimentos aleatórios durante em torno de 15 segundos para verificar as forças que atuam nos atuadores, né? E verificar também a queima, a temperatura, a pressão interna, as vibrações do motor. E esses dados vão
criar uma série de dados empíricos, né, do próprio motor, e isso vai aumentar a confiabilidade dele, né? Então quer dizer grande... que dessa vez a gente vai ter já integração com equipamentos que foram desenvolvidos pelo DLR alemão, aqui em Jacareí. Correto, isso mesmo. Nós vamos testar o TVA alemão. E vai ter técnico alemão participando do teste também aqui em território nacional? Com certeza, vai ter sim, vai ter uma equipe de alemães. Eles provavelmente trarão alguns computadores, alguns dados, algumas peças sobressalentes para justamente na hora que fizer alguns testes iniciais antes da queima propriamente dita, e garantir também que seja um sucesso. Muito bacana. Perfeito. Bom, então aí feito, realizado esse teste no teste em banco, parado, o foguete lá preso na mesa, vocês se preparam para o próximo, digamos assim, momento importante da janela, que é a entrega do motor em 2024 e a entrega dos sistemas fabricados pela DLR também em dezembro desse ano, em 2024, para o começo, né, vamos dizer assim, dos lançamentos. Previsão para março de 2025, lá no CLA de Alcântara, integração de todo aquele centro e colocação do foguete para trabalhar. O projeto, quando foi anunciado, era de aproximadamente 100 milhões de reais, né, a encomenda dos motores e a tecnologia que foi encomendada junto aos alemães para fazer esse lançamento. E agora chama a atenção nesse cronograma duas coisas. A primeira é a seguinte: existe lá na etapa, na 12ª etapa, a previsão de um novo contrato para aquisição de mais motores foguetes. Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é: vai ter muito custo adicional agora para preparar a base para fazer o lançamento do VS-50, de fazer esses primeiros testes? Como é que fica a questão da gestão do projeto? A aeronáutica destinou outro dia 4 milhões para o VLM, mas pelo que a gente entendeu no documento, é para o desenvolvimento da substituição do último estágio por um propelente líquido. Da onde que vai vir os recursos para fazer o lançamento efetivamente, Fábio? Não, perfeito. É uma excelente pergunta e ela é um pouco longa, essa resposta, né? O que eu posso lhe dizer... Não, no passado foi previsto 8 motores, né? Nós precisamos de 8 motores para qualificar e lançar o VLM, né? Então, na primeira etapa, nós contratamos 6 motores. Esses 6 motores, 4 para testes, né? Então, o primeiro é ensaio de ruptura, depois é um ensaio de estrutural, o terceiro é o primeiro tiro em banco, o quarto, o segundo tiro em banco, e os outros 2 do contrato, um para o VS-50 voo 01 e outro para o VS-50 voo 02. Então, esse foi o primeiro contrato, e que os outros 2 seriam por meio de termo aditivo. Então, o que é isso, né? Primeiramente, a gente não contratou 8 motores no início, porque não tinha um recurso para 8 motores, então a gente contratou para 6. E o segundo motivo também é verificar. Primeiro você testa os motores, verifica se está ok, e depois você contrata outros 2. Faz sentido total você qualificar, verificar se funciona. Não, agora funciona com esses 6, vamos contratar mais 2. Então, também uma medida de gerenciamento, né, de riscos e tudo mais. Então, nisso, essa contratação prevista é justamente, fez os testes, verificou que está tudo bem, esse motor funciona, esse motor vai atingir o objetivo, os requisitos necessários para o voo do VLM, nós vamos contratar outros 2, né? E isso volta um pouquinho à primeira pergunta sobre cronograma. Vai lembrar que se tudo for um sucesso, ele vai seguir essa rota, né, que foi depois do tiro em banco, 6 meses para o carregamento e etc. Depois, mais 4 meses para o lançamento, né? Então, geralmente funciona dessa forma. Claro que se tiver algum problema no teste, no segundo tiro em banco, precisa reavaliar, precisa estudar o que foi que aconteceu, então precisa de algumas modificações, talvez seja necessário no projeto, e isso pode atrasar o cronograma. Então, o cronograma sempre é dinâmico. E, naquela época, foi feito um contrato de 70 milhões com a empresa, né? E vale lembrar que o projeto, em termos de convênio, está em valor de 140 milhões de reais.
Nesse meio tempo, assim, nós já repassamos uma quantia mais de 100 milhões para o projeto, e o projeto agora atualmente está com caixa, né? Está com dinheiro no convênio. Então, né, em termos orçamentários, o projeto, por isso que esse ano, por exemplo, foi uma quantia que foi divulgada até pela Aeronáutica, R$ 487 mil. Então, é uma quantia justamente para fazer as operações de gerenciamento esse ano, as missões nacionais, que é justamente ida de especialistas do CLA, especialistas do CLBI e de outras regiões da FAB, que vão lá em São José dos Campos, Jacareí, para acompanhar a teste, para fazer essas missões, e também, possivelmente, missões no exterior, justamente para fazer as progress meeting junto com o DLR. Então, esse ano, por exemplo, foi um recurso relativamente baixo com o VLM, mas ele tem um recurso no convênio. Então, se estão previstos mais gastos, sempre a gente deixa uma margem de segurança para o projeto VLM. A gente precisa ainda repassar algo em torno de 15 milhões para o convênio, mas isso é até 2027, né? Então, a gente está meio que assegurado, a gente sempre pede na PELOA, né, e na lei orçamentária anual. E então, previstos gastos maiores são aqueles que não estão dentro do convênio, que são geralmente gastos com diárias e passagens, gastos de operações e missões. E vale lembrar que os outros gastos do VLM estão associados a ações com infraestrutura, né? Então, o próprio CLA ele tem uma ação específica orçamentária, que é da manutenção, revitalização, tem a ação 7F40, que é a implantação do CEA. Parte desses recursos são para a manutenção do CLA e ajustes na plataforma, na TMI, né, Torre Móvel de Integração lá do CLA. Então, o que eu posso dizer? Em termos de recurso orçamentário, a Agência Espacial Brasileira está comprometida com o projeto, vai sempre colocar em PELOA, vai sempre priorizar o VLM, mas gastos a mais ainda não foram, como se diz, solicitados. Por enquanto, nós temos dinheiro no convênio e o projeto, pelo menos a 2024, 2025, está assegurado. A gente pergunta porque é meio comum, né? Sofremos problemas de cronograma por falta de recurso. Então, pelo que eu estou entendendo, por enquanto não tem nada nesse sentido no radar. E a questão dos 4 milhões da aeronáutica para estudos de substituição de propelente. Conversei com algumas pessoas aqui, pessoas que trabalham no IAE, no DCTA, e 4 milhões para fazer um projeto dessa magnitude foi considerado um valor muito baixo. O que vocês estão pretendendo? Não, vale lembrar que o projeto do motor propelente líquido, né, o L25, ele é um projeto que ele vai receber recursos gradativos, né, conforme que vai avançando, ele vai receber recursos. Está previsto receber 25 milhões, se não me engano. Vale lembrar que ele ganhou o recurso da FINEP para a realização da fase 1. Vou voltar um pouco aqui, né? O projeto MFPL está previsto para acontecer em 4 fases. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3. Então, a fase 0, a Agência Espacial Brasileira se comprometeu, que a fase 0 está prevista R$ 8 milhões, e a fase 1 está sendo puxada pela FINEP, que eles ganharam digital também. E acho que talvez está no valor de 25 milhões a ser distribuído ao longo dos anos, né? Então, conforme ele vai avançando, ele vai recebendo a quantia necessária do avanço, né? A primeira fase, geralmente, a fase 0 é uma fase de estudo, uma fase preliminar, uma fase de construção de banco de prova, um banco de teste, e já a fase 1 já há testes, a compra de fabricações de equipamentos, né? E a fase 0 também está prevista algumas compras. Então, nesses primeiros anos do projeto, é um montante bem menor. A partir do momento que avança para a fase 2 e 3, que você tem que fazer testes, inúmeros testes para aumentar a confiabilidade do motor, aí sim já é um montante maior. Então, essa quantia, 4 milhões, é uma quantia inicial para startar o projeto. Tá? Mas o volume é bem maior. Então, realmente, sim, 4 milhões é muito pouco para um desenvolvimento de um motor a propelente líquido, mas esse valor, após estudos, verificou que é bem maior, mas está previsto na fase 2 e 3. Aí a gente vai buscar mais financiamento para assegurar o desenvolvimento desse motor. E qual que é a justificativa técnica, Fábio, para trocar o propelente
do último estágio. Vocês pretendem trocar o propelente de todos os estágios? A troca tem alguma relação com a capacidade de payload do foguete? Não, assim, na verdade, o VLM, o que é o VLM, né? Vai lembrar que são 3 estágios: o primeiro estágio com o motor S50, o segundo estágio com outro motor S50 e o terceiro estágio com S54. Isso é o VLM. Não há previsão de troca dessa configuração. Ainda não foi discutida nenhum tipo de troca de motor. O que é feito com o MFPL é a possibilidade, no futuro, de melhorias do VLM. Se nós queremos colocar mais carga útil, se nós queremos aumentar sua precisão em órbita, nós temos que partir para propelente líquido, principalmente no último estágio, justamente para dar essa inserção correta em órbita, né, uma precisão melhor. Então, o intuito de desenvolver propulsão líquida, né, tecnicamente falando, é aumentar a confiabilidade, aumentar a precisão e carga útil também. Vale lembrar que nos anos de 2018, 2019, nós tivemos reuniões com o Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, o CDPEB, e foram feitos estudos que mostraram que o uso de S50, arranjos, clusters de S50, e com propulsão líquida da tonelagem do L-25, gera uma carga alta, né? Uma carga útil que é interessante, tanto para o programa brasileiro na parte de satélites, como também no exterior. São cargas que geralmente os motores e os foguetes, carregam o espaço, são cargas da ordem de 600 quilos em órbita baixa, né? Então, isso já pode ter um viés mais comercial. Muito bacana. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente traz muito mais informações sobre esse assunto para vocês. Tanto só não sai daí. Programa Brasil Consciência de volta, estamos aqui no nosso terceiro bloco, conversando com o Fábio Rezende, que é o coordenador de veículos lançadores da Agência Espacial Brasileira, está detalhando para a gente o cronograma anunciado para o VLM. Como nós falamos, o cronograma já está colocado. Neste mês de março, o motor S50, ainda não se tem notícia se já aconteceu ou não, mas neste mês de março ele deve estar sendo transportado da unidade da Avibras em São José dos Campos para a usina Coronel Abner, que fica lá em Jacareí, onde será feito o teste no motor foguete em meados de junho deste ano. Fábio, preocupa a Agência Espacial Brasileira a situação de recuperação judicial da Avibras e a greve dos trabalhadores que já dura aí praticamente quase 2 anos? Nós estamos com bastante tempo em greve. Isso, de alguma forma, é discutido por vocês, possibilidade de repente, fazer alguma coisa, substituir a empresa ou fazer um contrato apartado de tecnologia só para entrega do motor? Existe alguma coisa no radar para manter o cronograma, apesar dos problemas que a fornecedora está passando? Sim. Hoje, o principal risco do projeto VLM é a situação da Avibras. E isso é discutido sempre nas reuniões, formas de mitigar esse risco. Embora a recuperação judicial foi homologada, ainda essas questões de greve, essas questões que limitam a quantidade de trabalhadores dentro da fábrica. Então, o grande atraso, ultimamente, do cronograma do VLM, claro, a pandemia foi algo indiscutível, mas o atraso da Avibras também foi uma das principais causas desse atraso do cronograma, né? Então, isso sempre é falado, sempre é conversado. Existem estratégias que são possíveis de ser feitas, no entanto, há necessidade de mais recurso financeiro, por exemplo, uma possibilidade de fazer esses carregamentos na própria UCA, existe uma revitalização da própria usina, né? Então, algo que desprenderá alguns recursos a mais, então, mas por enquanto a gente fica sondando. Já estamos conversando com o Ministério da Defesa, o Ministério da Ciência e Tecnologia, para possíveis atuações governamentais, buscando revitalização de UCA ou buscando também contratação em outras empresas. Mas, assim, a Avibras hoje, com o parque industrial que tem, por enquanto ainda é a que tem maior competência para fazer esse carregamento.
Então, por isso que se torna uma situação bem preocupante. Mas, como houve o carregamento agora, no final do ano, a gente está esperançoso e o IAE está sempre presente na empresa, está sempre trabalhando, está trazendo resultados positivos. Há gargalos, há problemas de caracterização de resina, porque compras no exterior está havendo lotes divergentes, então cada lote que vem você precisa fazer uma caracterização, precisa trazer esse componente, trabalhar ele, mudar a caracterização dele para ele se torne um grau militar, né, que a gente compra de empresas lá fora. Então, é sempre difícil trabalhar no Programa Espacial Brasileiro. No entanto, a galera continua animada, são cientistas, são apaixonados, e eles estão sempre trabalhando em prol do Programa Espacial. Isso é maravilhoso. Então, mas respondendo a sua pergunta, sim, a gente leva isso em consideração, busca já formas atuando como governo. Temos também, como eu citei anteriormente, o CDPEB. Nós discutimos também a situação de uso do polibutadieno, que é o principal componente de propelente sólido, né? Então, o governo também está indo atrás de propostas e de forma de garantir que o VLM siga em frente. Vale lembrar que então, nós temos o edital de subvenção econômica, o VLPP, que também a maioria dos motores irão utilizar o polibutadieno. Então, é interessante que o governo também atue para ajudar essas empresas, os institutos também atuem para ter a mesma utilização desse propelente, porque é interesse de todos, né? Então, por isso que o governo está atuando, a gente está conversando bastante sobre esses problemas com a Vibraz, mas eu acho que vai ter um desfecho positivo. Vocês estão vendo bastante aqui na região de São José dos Campos, no cluster aeroespacial, por dois motivos. Primeiro, que tem a Visiona desenvolvendo um satélite de sensoriamento remoto com câmera desenvolvida também no Brasil pela Opto para fazer imageamento do solo. Segundo, porque nós temos, para surpresa de muitas pessoas, não apenas um veículo lançador de microsatélite em desenvolvimento, né? Não apenas o VLM, mas temos 3 veículos, agora mais 2 veículos lançador de nanosatélites ou dos CubeSats. Aquela concorrência que a própria Vibraz havia vencido, depois ela acabou desclassificada. Surpreendeu muita gente o fato de vocês, ao invés de contratarem apenas a AKE, a segunda colocada, contratarem a AKE e a CENIC. Por que dessa decisão? E nós vamos ter 2 foguetes agora, cada um vai desenvolver o seu em paralelo, elas vão colaborar juntos. Como é que vai ser isso? Vale só lembrando que a Vibraz ficou em primeiro lugar, né? A situação da recuperação judicial prejudicou ela, né? Mas ela entrou com recurso, então ainda serão cenas para o próximo capítulo, né? Ainda não sabemos. No entanto, a CENIC em segundo lugar e a AKE em terceiro lugar demonstra que tem muita gente interessada em fazer um veículo lançador. E o que é interessante, por que veio essa suplementação, né? Vale lembrar que são recursos do FNDCT e que nessa possibilidade, na desistência de outros projetos que não receberam o recurso de subvenção em outras áreas, verificou que a carência do setor aeroespacial brasileiro nessa área, não, vamos investir também mais uma vez no programa espacial, né? Vamos investir em veículo lançador, o que realmente causou um frisson. E é importante lembrar que essas pessoas eu chamo sangue nos olhos, porque eles querem ter um veículo lançador. É o sonho de muitos dos engenheiros lá presentes, é um sonho próprio do Instituto Aeronáutico e Espaço. Então, a gente está vivendo um momento único, um momento que todos querem aproveitar. E você perguntou se elas vão se ajudar. É interessante falar isso, porque, que nem eu estava falando anteriormente, existe a necessidade de um mesmo propelente, utilização de mesmo propelente. Eles vão ter motores diferentes, mas que tem uma mesma parte deles, tem uma composição diferente uma da outra, mas alguns insumos são iguais. Então, elas podem fazer um contrato entre elas e dividir o custo de uma planta industrial de propelente. Eles podem também, algumas empresas têm expertises que o outro consórcio não tem e pode contratar outro. Então, ficou uma coisa maravilhosa que você gera uma cadeia de suprimentos, uma cadeia tecnológica, uma cadeia de cérebros que podem fazer arranjos entre eles de forma
que utilize esse recurso da forma mais otimizada possível, né? Então, o que eu quero dizer, é uma oportunidade maravilhosa. Nós temos também a Vibraz torcendo para que ela volte, porque é uma empresa importante também, e que ela é capaz de fazer carregamento. Então, às vezes, pode gerar receita para a Vibraz pode contratar um desses consórcios também para ajudar alguns problemas complexos que ela enfrenta na produção da S50. O IAE também está presente em questões de laboratório e inteligência cerebral do processo. Então, esse arranjo é uma coisa que é um tempo de ouro, eu posso dizer, do programa na área de veículos lançadores. Isso que o Fábio chamou de consórcio não é exatamente um consórcio, né? A gente chama, não estou corrigindo o diretor de maneira nenhuma, porque é corriqueiro a gente falar que é consórcio, mas é um grupo de empresas que é corresponsável pelo projeto. Então, a Scenic lidera um grupo, são 4 ou 5 empresas, a AKE lidera outro grupo, 4 ou 5 empresas, eles estão fazendo projetos concomitantes para ter um foguete lançador. E essa que foi a grande polêmica que a gente vem discutindo, você que acompanha o Brasil Consciência, debatemos isso muito no ano retrasado e passado com o antigo presidente da AEB, a capacidade de lançamento. O edital falava de 5 quilos. Posteriormente, o Coronel Moura, o ex-presidente, falou que algo em torno de 50 quilos. E recentemente eu vi uma entrevista do presidente, do diretor da Scenic, que eles estão pensando em algo entre 10 e 15 quilos. Qual que é a expectativa que vocês têm de payload para o foguete da AKE, que a gente ainda não tem informação, por exemplo? Da mesma ordem de grandeza. É da ordem de 10 a 40 quilos. E vale lembrar que na hora quando a gente estima a carga útil... Desculpa te interromper. Pode ser que um tenha capacidade diferente do outro? Depende da capacidade técnica e produtiva de cada empresa, é isso? Sim. Depende da solução adotada, né? Então, às vezes, um motor mais eficiente vai entregar mais carga útil, né? Então, vai ser... a Scenic, por exemplo, na entrevista, eu tive o privilégio de assistir, foi muito legal. Ele dizia que ele pretende ter uma abordagem mais simples, que é utilizar, mas porém continua sendo complexa, né? Mas utilizar já o conhecimento existente, os produtos já existentes, né, do mercado. E a KE também tem uma solução semelhante. Também eles devem utilizar 3 estágios, mas a ideia é utilizar já uma espécie de uso de motores consolidados do VSB30 também. Então, são soluções diferentes, porém, tem uma mesma origem, né? Utilização de tecnologia já produzida nos institutos, né? Comercialmente viáveis, né? Com os custos de prateleira e tudo mais. E, claro, dependendo da abordagem, eles vão dar carga muito diferente, né? Então, se você vai depender bastante da eficiência dos estágios produzidos. Então, vai ser bem interessante porque são soluções diferentes para um problema que a gente ainda segue tendo, né, que é o acesso ao espaço. Então, a gente vai ter já o VLM, carro-chefe do programa espacial, teremos essas 2 empresas desenvolvendo, né, essas empresas e co-executores desenvolvendo um veículo lançado de pequeno porte, e vai lembrar que a Vibraz ainda pode retornar para o jogo, né? Então, muito bem, eu quero agradecer demais a participação do Fábio Rezende, diretor coordenador, na verdade, de veículos lançadores da AEB. Obrigado, Fábio, por você ter atendido a gente. Bom trabalho para vocês aí em Brasília, viu? Obrigado a todos, obrigado. E é uma satisfação estar presente aqui. Aqui é onde todo o problema espacial, a parte principal, né, que seria a parte do foguete, produção de motor, fica aqui. Na instalação da UCA, né, a usina Coronel Abner. Então esse aqui é o primeiro prédio que recebe o envelope motor depois de pronto, da mecânica. Aí a etapa principal nossa aqui é preparar toda a superfície interna dele para poder receber um adesivo e depois vai fazer a interface de colagem com o propelente.
Aqui a gente trabalha com civis e militares. Militares também, Isso, legal. Aproximadamente o pessoal fixo que fica aqui, de em torno de 20 pessoas. A gente vai agora mostrar o prédio de perclorato de amônio. O perclorato de amônio ele é o oxidante, né, do foguete. Né? O foguete ele precisa do combustível e do oxidante. Então aqui é onde é feito. A gente vai coletando material de dentro desses tambores, vai fazendo a adição dessa moeda. Aí a gente faz a adaptação dela na talha, a gente leva ela até o segundo andar. Lá em cima a gente tem um suporte onde a gente adapta essa moeda, abre a válvula e por gravidade ela vai sendo transferida dentro do equipamento que vai fazer essa secagem. Então, nesse prédio, como na fabricação de um bolo, a gente vai adicionar a essa caçamba a matéria-prima, que basicamente é um polímero. Um polímero igual é o amido e a farinha para fazer o bolo, o nosso polímero aqui é uma resina, que vai endurecer depois do processo terminado, assim como o bolo. Esse prédio é o prédio do macerador, onde é preparado o combustível dos nossos foguetes. A caçamba ela já vem com a parte dos produtos adicionados nela. Ela é introduzida dentro do prédio através desses trilhos. A gente vai fazer a acoplagem daquela caçamba, né, no corpo do macerador. E aí a gente desenvolve o processo de mistura e controle de qualidade dessa massa preparada aqui. Esse aqui é o prédio de carregamento, onde a gente faz o envasamento dos motores. Aqui você coloca os motores dentro dessa câmara de carregamento, depois dele todo montado. E aí você, através das caçambas, você acopla elas ali e você faz o carregamento dos motores. Esses são os mandris que são montados dentro dos motores foguetes. Eles que vão dar a forma da massa lá dentro. Eu sou o segundo sargento especialista em eletrônicas e tal. Eu vou apresentar para vocês aqui as estufas de cura da usina Coronel Abner. A função delas é curar o propelente e fazer o resfriamento. O processo de cura ele vai para o setor de acabamento, né? Esse é o prédio onde fazemos o acabamento do motor após o carregamento. Por que a gente não pode entrar nele agora? Por questões de segurança, porque temos motores carregados dentro do prédio, né? Vai ser feito o acabamento neles, pintura, tá? E montagem, colocação de tubeiras, e daqui ele parte para exportação. Aqui é o local onde observamos a queima do motor foguete. Muito bacana. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do CineCT, deve acessar a nossa página que está aí para você na tela nesse momento. Todo o conteúdo do nosso programa já realizado está disponível na nossa página no YouTube e também aí na página da TVT, que você provavelmente já conhece. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para você conseguir falar com a gente. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente!